Olá, pessoal! Tudo bem? Um grande abraço para você ligado aqui no LAC Concursos. Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti e a gente vai dando prosseguimento à nossa super preparação para esse concurso, para você ficar competitivo. Você vai destrinchar a banca, você vai ter um grande desempenho e vai buscar a sua aprovação. Você vai ser um campeão aqui do LAC Concursos. Moçada, hoje a gente tem mais um assunto interessante, mais uma temática fundamental para você aprimorar a sua preparação para esse concurso. Estude comigo, galera! Olha só, vida intelectual, política e artística no século XIX. A gente vai abordar então essas características que tangem a cultura, as artes, a vida intelectual e a vida política no Brasil durante o Segundo Reinado. Durante o reinado de Dom Pedro II, você lembra muito bem, você está acompanhando os estudos, você está tendo uma grande aprendizagem e sabe que o Segundo Reinado vai de 1840 a 1889. Durante o Segundo Reinado, durante o século XIX, vamos dizer assim, pessoal, durante o século XIX, porque o século XIX engloba muita coisa. Tem o período joanino, que vai de 1808 a 1821. Tem a regência de Dom Pedro, que vai de 1821 a 1822. Tem o primeiro reinado, que se estende até 1831. Tem as regências até 1840 e tem o segundo reinado, que vai de 1840 a 1889. Ao longo do século XIX, muitas mudanças se processaram no Brasil. Tivemos, por exemplo, o desenvolvimento urbano com o Rio de Janeiro, se tornando o principal centro urbano e cultural, a capital do Império, o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro, desde a época do período joanino, que é aquela fase em que a corte portuguesa instalou-se no Rio de Janeiro, teve vários investimentos urbanísticos, não é? Construção de palácios, drenagem de pântanos, calçamento das ruas, construção de museus, bibliotecas, teatros, grande investimento. Então o Rio de Janeiro tinha grande destaque nessa época, o principal centro cultural e artístico do Brasil. Os principais centros urbanos do Brasil da época eram, além da capital do Império, tínhamos também Salvador, Recife, Belém do Pará e São Paulo como importantes centros urbanos brasileiros, que apresentavam uma intensa vida cultural. Como a gente falou, tinha teatro, tinha museu, biblioteca, então a vida cultural era bastante agitada. Porém, meus amiguinhos, fica atento que essa sofisticação estava restrita às camadas dominantes. Era a galera das classes mais abastadas que frequentavam museus, frequentavam teatros, bibliotecas e tudo mais. Esses saraus todos que eram realizados. Porque a maioria da população estava sujeita a péssimas condições de vida e de trabalho. Na corte imperial, ou seja, no Rio de Janeiro, pessoal, tínhamos uma constante: desemprego, subemprego e malandragem. E criou-se nesse contexto uma identificação bastante preconceituosa entre pobreza, miséria e a população mais pobre, a população mestiça do Rio de Janeiro. A propósito, a capoeira era vista como um grave problema pelas autoridades imperiais lá no século XIX, pessoal, por causa que os negros, os jovens negros, utilizavam a capoeira, manejavam a navalha,
praticavam inclusive pequenos delitos, hein, gente? Vamos dizer aqui, ó, vamos afirmar que, olha só, é importante destacar que a capoeira era vista como um instrumento de afirmação de jovens negros. É por essa razão que a capoeiragem, era vista como um aspecto da malandragem. Durante muito tempo foi vista como uma atividade criminosa, inclusive. Não era vista como uma expressão cultural brasileira. A capoeira só torna-se uma expressão típica, característica, um patrimônio cultural e artístico do Brasil só no século XX, lá no advento da Era Vargas. Perfeito? Muito bem. E a cultura erudita? O que é a cultura erudita? A cultura acadêmica, a cultura para as elites. Veja só, as elites brasileiras defendiam a ideia do chamado eurocentrismo, ou seja, que o Brasil deveria copiar os padrões civilizatórios europeus. Então havia essa tentativa de promover uma europeização do Brasil, adotar padrões de civilização europeia aqui no Brasil, inclusive as elites chegando a propor a teoria do branqueamento da população brasileira. Havia essas visões pseudocientíficas de que o Brasil só seria um país rico, um país desenvolvido a partir do momento que tivesse uma população majoritariamente branca. Perfeito? Então essa elite vai incentivar a vinda dos europeus para promover esse chamado branqueamento da sociedade brasileira. Bom, em relação ao desenvolvimento cultural, é importante mencionar que Dom Pedro II, o nosso imperador, fez muitos investimentos, muitos incentivos para a formação de pintores, por exemplo, de artistas brasileiros. O próprio Estado Imperial chegou a financiar bolsas de estudo na Europa para que esses jovens pudessem se formar academicamente e promover uma imagem favorável da monarquia brasileira. Pessoal, então o Dom Pedro II, um grande amante das artes, de variadas artes, não é? Da literatura, da geografia, da história, da própria arqueologia, da egiptologia. O cara gostava muito das ciências e das artes. Ele é um grande financiador. Há um incentivo imperial, inclusive, pagando os estudos de jovens brasileiros na Europa. O objetivo era promover uma imagem favorável da monarquia brasileira. E dentre as expressões artísticas nós temos a pintura com o predomínio de motivos históricos, pessoal. O objetivo disso era criar uma identidade nacional brasileira, buscar no nosso passado eventos históricos importantes que servissem de coesão social para a formação de uma identidade própria do Brasil, gente. Por isso que na pintura romântica do século XIX, nós temos o predomínio dos motivos históricos, vários eventos históricos retratados. Podemos citar, por exemplo, a Batalha dos Guararapes, de Vítor Meirelles. Podemos citar também a primeira missa no Brasil, também de Vítor Meirelles. O Grito do Ipiranga, Independência ou Morte, a tela gigantesca do Pedro Américo, pessoal. A Batalha do Riachuelo também, moçada. Vítor Meirelles, Batalha do Riachuelo, outra importante pintura do romantismo brasileiro. Qual que era o objetivo? Formar a identidade nacional,
O objetivo aqui, olha só, civilizar a nação. Nós temos aqui o europeu mostrado como protagonista. Você pega, por exemplo, aí a pintura da primeira missa no Brasil. Você tem lá quem que está na parte central do quadro? São os portugueses, que estão trazendo a civilização, não é? Os índios estão nas partes periféricas do quadro. Então, olha só, o europeu é o protagonista. O índio é mostrado como o bom selvagem. E o negro? Ah, o negro marginalizado nesse contexto, tá? A monarquia apresenta aqui como ponto de equilíbrio e unidade. Na literatura, pessoal, na literatura nós temos aí o romantismo também. Se na pintura romântica predominou esses episódios históricos do nosso país, na literatura romântica nós vamos ter o indígena idealizado, não é? O bom selvagem de Rousseau, o indígena idealizado como o herói nacional. Olha um exemplo de uma obra bem clássica, icônica desse período, pessoal. A obra de José Martiniano de Alencar, o Guarani, de 1857, que mostra uma exaltação da pátria. Outro exemplo, Canção do Exílio, publicada em 1843 pelo Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Olha só, ufanismo, pessoal, mais uma vez exaltação da pátria. Outro exemplo, literatura romântica, Castro Alves, grande poeta baiano, Antônio de Castro Alves, com o seu abolicionismo engajado na obra Navio Negreiro, de 1869. E nós temos também o realismo, já apareceu aqui o Bruxo do Cosme Velho, pessoal, Machado de Assis. O realismo apresentava uma exposição das mazelas sociais e culturais do país. Olha as obras icônicas, emblemáticas do período. Memórias Póstumas de Brás Cubas, editada em 1881 pelo grande Bruxo do Cosme Velho, Machado de Assis. O Mulato, de 1881, de Aloysio Azevedo, que trata da questão racial. Então, o realismo, outra importante escola literária brasileira do século XIX. Na segunda metade do século XIX, vamos dizer a verdade, no final do século XIX, no último quartel do século XIX, nós tivemos o processo de desgaste político do Segundo Reinado, de crise do poder de Dom Pedro II. Vai de 1870... A crise imperial vai de 1870 até 1889. E quais são os fatores principais que potencializaram essa crise, pessoal? O crescimento do movimento republicano depois da Guerra do Paraguai, os atritos com a Igreja Católica, a famosa questão religiosa, os conflitos com os militares, na famosa questão militar, a perda do apoio dos fazendeiros escravocratas, na famosa questão servil. Todos esses fatores aí, pessoal, fizeram com que Dom Pedro II perdesse o poder. Isso lá em 1889. Perceba que é um longo processo de desgaste político da figura imperial causada por uma série de fatores, desembocando na proclamação da República em 15 de novembro de 1889. Vamos lá, vamos começar falando pela questão
serviu à questão abolicionista, à conquista social da liberdade, conquista social dos negros brasileiros. Havia uma pressão externa muito grande. Essa pressão era exercida pela Inglaterra, que ao longo do século XIX posicionou-se veementemente contra o tráfico negreiro e contra o escravismo. Mas havia também pressões internas muito fortes, pessoal. Setores da Igreja Católica, da burguesia cafeeira do Oeste Paulista, setores de camadas médias urbanas, libertos e também escravos. Tudo isso aqui, pessoal, diz respeito, vou puxar uma seta para explicar, ao chamado abolicionismo no Brasil, a causa abolicionista que ganhou muita força na segunda metade do século XIX no Brasil, a campanha pelo fim da escravidão, pela libertação dos escravos, libertação dos cativos no Brasil, essa grande vergonha nacional, essa ferida exposta na pele brasileira, a tal da escravidão africana, pessoal. Por isso que importantes setores da sociedade se colocavam veementemente contra a escravidão, pregavam o direito social dos negros, a abolição, surgindo inúmeros jornais abolicionistas, vários intelectuais que defendiam a causa da abolição, dentre eles a gente acabou de falar do Castro Alves, da obra Navio Negreiro, José do Patrocínio também, outra importante liderança, não é? Vários intelectuais defendendo aí a abolição da escravidão no Brasil. E isso vai ser um processo. Luiz Gama também, né, outro importante líder pelo abolicionismo no Brasil. E essa abolição vai se dar de maneira gradativa no Brasil. Temos a aprovação das leis abolicionistas. Primeiro, a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que proibia o tráfico intercontinental de escravos. Depois nós tivemos a Lei do Ventre Livre, 1871. Depois a gente teve a Lei dos Sexagenários, 1885. E, finalmente, em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, acabando com a escravidão oficial no Brasil. Só que essa abolição da escravidão, pessoal, se deu sem a devida inserção social do negro na sociedade. Então, ou seja, houve a abolição, houve essa conquista social da liberdade por parte dos brasileiros, né, dos negros brasileiros, porém não houve uma política de inserção desses negros, dando-lhes condições de habitação, condições de educação, de saúde. Não houve isso, foi literalmente uma abolição e uma marginalização do negro na sociedade brasileira. Tanto é que as conquistas dos direitos do negro foram gradativas ao longo do século XX, com muitas lutas empreendidas por essas lideranças do movimento negro. Outra questão importante ocorrida durante o contexto de crise do Segundo Reinado foi a chamada questão religiosa, que vai assinalar um conflito entre o trono e o altar. O trono representado na figura de Dom Pedro II e o altar representado pela Igreja Católica, principalmente pela liderança mundial da Igreja Católica, o Papa Pio IX. Pessoal, esses conflitos, essa questão religiosa, liga-se ao sistema do padroado.
O sistema do padroado, o regime do padroado, era quando a Igreja Católica estava atrelada ao Estado. O imperador era a liderança da Igreja no Brasil. As determinações papais, as bulas papais, só teriam validade no Brasil se tivessem a aprovação do imperador Dom Pedro. Só que o Papa, olha o Papa aqui todo sorridente, o Papa Pio IX, em 1864, promulgou a Bula Syllabus, que determinava a proibição da participação de elementos da maçonaria nos quadros da Igreja Católica. É isso mesmo, pessoal. Existiam até muitos padres maçons. É isso aí, existiam padres, frequentavam lojas maçônicas. Só que o Papa, com o objetivo de anular essa participação de membros da maçonaria dentro dos quadros da Igreja Católica, não é? Participando inclusive de muitas irmandades religiosas, promulgou essa bula Syllabus. Só que aí o imperador Dom Pedro II, que a propósito também era maçom, não autorizou a vigência dessa bula papal. Ele se opôs à exclusão dos elementos da maçonaria dos quadros da Igreja Católica e ameaçou prender todos os bispos que ousassem desafiar as ordens do imperador. Acontece que os bispos de Olinda e Belém acabaram expulsando os maçons que faziam parte dos quadros da Igreja Católica nessas duas respectivas cidades brasileiras. E aí eles foram presos, condenados a trabalhos forçados. Posteriormente, é claro, eles foram anistiados. Só que a prisão dos bispos de Olinda e Recife, olha, repercutiu muito mal, pessoal. A própria imprensa republicana aproveitou isso para azedar as relações entre a Igreja Católica e a monarquia no Brasil. Por essa razão, o imperador acabou perdendo o apoio da Igreja Católica. É um rompimento entre Estado e Igreja. Essa é a questão religiosa. Tem mais uma questão, a questão militar, pessoal. Essa questão militar diz respeito à oposição entre a farda e a casaca. O que é essa oposição entre farda e casaca, pessoal? A farda, logicamente, o Exército Brasileiro, e a casaca são os civis. Perfeito? Como nós dissemos na aula anterior, o Exército Brasileiro foi uma instituição extremamente fortalecida ao final da Guerra do Paraguai. E o Exército passa a reivindicar maior participação política. E era proibida por parte do imperador que o exército discutisse política, pessoal. Havia essa questão, não é? O exército estava fortalecido, queria maior participação na vida política, não é? Mas era proibida, era vedada essa participação. E outra coisa, os ministérios militares eram chefiados por civis. Isso contrariava uma parte significativa do exército brasileiro, que se dividiu em duas partes. Os cientificistas, que começam a se opor ao imperador, e os tarimbeiros. Os tarimbeiros, liderados por Deodoro da Fonseca, que ainda eram mais fiéis, mais obedientes ao imperador. É importante destacar também, pessoal, que nesse contexto de finais do século XIX, o ideal positivista, o ideal pregado pelo filósofo francês Auguste Comte, um dos pais da sociologia, vai ganhar uma grande abrangência no exército brasileiro, influenciados por Benjamin Constant, que traz essas ideias aí do positivismo francês, que vai ganhar uma grande influência no exército brasileiro. Não é à toa que o ideal positivista
amor por princípios. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um grande convite para vocês, um convite muito especial. Você que vai fazer o concurso da Polícia Militar do Estado do Maranhão, nós aqui do Lá Concursos, nós preparamos um super curso, atenção, completo e atualizado. Nosso curso completaço, atualizado por apenas 10 mensalidades de R$ 25,00 aqui no Lá Concurso. Inclusive, você teve a oportunidade de assistir um pequeno trecho da aula do nosso professor. Esse professor nosso é um professor top de linha, e eu convido vocês aí a se matricularem no curso do Lá Concurso, que eu tenho certeza que não vai se arrepender. Tá certo, meus amigos? Ah, já ia esquecendo. Se você quer esse material de apoio que o professor acabou de utilizar, clique aqui embaixo, tem um link que vai direcionar para o nosso site e lá você vai fazer um pequeno cadastro, você pode fazer o download gratuitamente. Mas eu espero vocês aqui no Lá Concursos. Esse curso tem cláusula de garantia, você pode se matricular sem medo de ser feliz durante 5 dias. Se não gostou, você pode assistir quantas aulas quiser, baixar PDF, não gostou, encaminha um e-mail para a gente lá, nossa central de atendimento, que a gente vai fazer o cancelamento da sua matrícula na maior brevidade possível. Tá certo, meus amigos? Forte abraço, fique com Deus, espero vocês aqui no LAC. Fui, tchau. Clique LAC.